Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infoaplicados e hoje vamos juntos construir um quiz feito inteiramente no PowerPoint. A ideia consiste na realização de uma espécie de um joguinho de perguntas e respostas usando um arquivo padrão do PowerPoint, com a extensão PPTX mesmo. Aqui vocês observam que eu já deixei prontos os 3 primeiros slides, sendo o primeiro slide com o título do quiz, o segundo slide a definição das regras e já no terceiro slide a primeira questão. A ideia do joguinho vai ser o seguinte: o quiz será composto por 5 questões de múltipla escolha. Para avançar no game, o usuário do game vai clicar na alternativa que julgar correta e caso clique na resposta correta, ele será direcionado à questão seguinte e assim sucessivamente. Caso o indivíduo clique na resposta incorreta, ele vai ter direito a uma nova tentativa dentro daquela questão. Aqui, de forma objetiva, vamos observar como podemos estruturar essas questões e direcionar o usuário fazendo uso de hiperlinks, que nada mais são do que aqueles textos ou botões clicáveis que encontramos nas páginas da internet mesmo. E o PowerPoint, assim como todas as principais ferramentas do Office, dispõem desse recurso. Bom, então aqui qual vai ser a estratégia? Eu tenho aqui, a partir do terceiro slide, a minha primeira pergunta. Software para edição de apresentações de slides. Então, vou colocar aqui 4 alternativas. Ok. Observe aqui uma primeira dica fundamental para facilitar o procedimento da composição dos botões clicáveis. Veja que cada alternativa eu descrevi em um tópico. É fundamental descrever essas alternativas em tópicos, pois isso possibilitará a conversão desses tópicos em botões clicáveis no formato do Smart Art. Colocando em tópicos dentro de uma caixa de texto, dentro do grupo Parágrafo, disponível no menu Página Inicial, eu tenho a opção de converter esses tópicos em elemento gráfico Smart Art. E qual que é a vantagem neste caso? Simplesmente eu selecionando alguns dos diagramas desta ferramenta Smart Art, eu converto os tópicos em botões. Feito isso, basta configurar o hiperlink, que é o que iremos fazer logo a seguir. Para a definição desses hiperlinks, primeiro eu vou criar a seguinte estrutura na sequência dos slides. Irei adicionar mais 2 slides a seguir da primeira pergunta, sendo o quarto slide o slide para a questão correta. Se o indivíduo clicar na resposta certa, ele vem para esse slide, e se ele clicar na resposta incorreta, ele vem para esse slide, o slide 5. Ele chegando no slide correto, ele será direcionado para a próxima questão, pois ele acertou e terá direito a responder a segunda pergunta. Então, já vou colocar aqui, após o quinto slide, a segunda pergunta. E da mesma forma, eu irei adicionar para a segunda questão um slide para correto e para incorreto, e assim sucessivamente, para a terceira questão, e daí por diante. A gente vai configurando aqui todas as questões. Talvez você já esteja se questionando por que fazer um slide de correto e incorreto para cada questão. Eu poderia utilizar esse mesmo slide para todas as questões? Até seria tecnicamente possível, todavia, assim nós teremos duas vantagens. A personalização de acordo com a resposta do correto e incorreto para cada questão feita no quiz, e também que dessa forma tudo ficará mais fácil em relação da configuração dos hiperlinks, que é o que vamos fazer aqui na sequência. Agora vamos dar início ao trabalho com os hiperlinks. Já no primeiro slide, eu vou usar um botão
para configurar aqui uma ação na qual, quando o usuário clicar neste botão, ele será direcionado para o slide das regras. Vamos fazer isso então. Menu Inserir, Formas. Vou pegar aqui uma forma qualquer. Aqui eu vou escrever regras do game. Criado o botão por meio da forma, salientando que eu poderia usar qualquer objeto, uma imagem, um GIF ou até mesmo sobre qualquer formato de mídia, como um vídeo, por exemplo. Todos esses objetos são possíveis de serem configurados com o hiperlink. Como colocamos o hiperlink em um objeto? Selecionando o objeto, em seguida clique com o botão direito e você irá visualizar a opção Link ou Inserir Link em versões mais antigas do PowerPoint. Por meio desta opção, o PowerPoint traz uma janela de inserção de hiperlink, na qual é possível vincular tanto a páginas da web externamente e a opção de colocar neste documento, que é a que nós vamos usar neste caso, pois nós vamos linkar slides do próprio arquivo. Através desse recurso de hiperlink também é possível criar um novo documento com uma única ação de clique neste botão, ou mesmo de e-mail. Então é um recurso muito interessante e prático. Neste caso, vamos colocar aqui na segunda opção, colocar neste documento, e na sequência nós visualizamos todos os slides até então inseridos. Neste caso, como eu quero que o usuário, ao clicar neste botão, vá para o segundo slide, eu vou indicar aqui o slide 2. E vocês vão observar que para todos os slides eu vou linkar baseando-me no número dos slides, para não ficar um processo confuso à medida em que ficar muitas questões aqui. Neste exemplo nós vamos trabalhar com 5 questões, mas sempre se orientando pelo número dos slides, porque nós teremos um correto e incorreto para cada questão. Bom, selecionei aqui neste caso o slide 2, clico em OK, e o hiperlink está definido. Como que eu verifico se o hiperlink está correto? Coloco no modo de apresentação, apertando F5, e aí em seguida, percorrendo o mouse sobre o botão, observe que o formato do mouse virou a mãozinha. Clicando sobre o botão, eu serei direcionado para o segundo slide. Agora, observe que quando o usuário do seu quiz, quem está participando do game, chegar nesta tela, ele terá que ter uma informação do que ele deverá fazer. Então, aqui nós vamos criar um outro botão para que o usuário seja direcionado à primeira pergunta. Eu posso até aproveitar o mesmo botão aqui. Vou aqui copiar e colar. E aqui eu só vou mudar a descrição, obviamente, e mudar o hiperlink que está configurado no botão. Então, vou colocar aqui Iniciar Quiz. Botão direito. Editar link, pois eu copiei do primeiro botão que nós editamos. Editar link. E eu vou direcionar o usuário que clicar aqui neste botão para o slide 3. Clico em OK. Vamos testar. Iniciar quiz. Foi para a primeira questão. Perfeito. Agora, vamos fazer a configuração dos hiperlinks em cada uma das alternativas relacionadas à primeira questão. Bom, sabemos que a resposta correta para esta questão é a segunda alternativa, PowerPoint. Então, eu já vou configurar ela primeiro. E como aqui eu usei um elemento Smart Art para converter os tópicos em botões, eu vou clicar na borda desse botão relacionado ao PowerPoint. Em seguida, clico com o botão direito do mouse e vou na opção Link. Neste caso, para qual slide eu vou direcionar o usuário? Ele acertou aqui esta pergunta, então ele vai para o slide 4, o slide correto referente a essa primeira questão. Slide 4, clique em OK. Aproveitando, eu já vou fazer a configuração para os outros botões também, adicionando o hiperlink um a um individualmente. Então, seleciono aqui este botão do Word, botão direito, Link, vai para o slide 5, incorreto referente a essa questão.
O mesmo eu farei aqui para este botão. Vai para o slide 5. E se o indivíduo clicar nessa alternativa, ele também vai para o slide 5. Bom, vamos fazer um teste? Deixa eu colocar aqui desde o começo. Então, cliquei aqui, deu certo. Vou para o segundo slide das regras do quiz. Iniciar quiz. Cheguei na primeira questão. Vamos aqui clicar na resposta correta já, PowerPoint. Correto. Veja que quando o usuário chegar aqui nesta tela, ele não terá uma ação definida aqui em tela para saber o que ele tem que fazer. Se ele chegou nesse slide da resposta correta, ele terá que ser direcionado para a questão seguinte. Então, naturalmente, eu vou criar um botão aqui e definir aí um hiperlink direcionando ele para a questão número 2. Vamos fazer isso, portanto. Então, aqui eu vou colocar uma forma, nesse caso eu vou colocar aqui uma forma de seta à direita. E vou escrever aqui, próxima pergunta. Vou adicionar o hiperlink da mesma forma, botão direito do mouse, link, e vou para o slide 6, relacionado à segunda questão. Clique em OK. Aproveitando, eu já vou fazer aqui o hiperlink, caso o indivíduo venha para o slide do incorreto. Então, vou aqui inserir formas. Nesse caso, vou colocar aqui uma seta orientada à esquerda. Vou escrever aqui, tente novamente. Vou colocar essa seta em vermelho para dar uma referência a mais aí de resposta incorreta, certo? Botão direito, link, e ele volta para o slide 3 para tentar novamente até que ele acerte essa questão. Vamos fazer um teste? Incorreto, tente novamente. Excel, incorreto. Publisher, incorreto. PowerPoint, correto. Próxima pergunta. E ele vem para a questão 2. Bem bacana, hein? Os mesmos passos realizados para a composição dos hiperlinks relacionados à primeira questão, nós vamos aqui aplicar para a segunda questão e assim sucessivamente. Logo, eu já tendo aqui as alternativas compostas em tópicos, vou converter essa caixa de texto em elemento Smart Art e nesse caso eu vou usar aqui algum diagrama que contenha imagem. Assim eu posso criar um botão esteticamente mais atrativo. Então aqui eu vou configurar aí fazendo uso de imagens também. Ok, agora farei a inserção dos hiperlinks nas alternativas, começando pela resposta certa, aplicativo para edição de textos. A resposta certa aqui é o Word. Então, vou configurar aqui neste botão o hiperlink, direcionando o usuário para o slide 7, que é o slide correto referente à questão 2. Botão direito, link, para o slide 7. Já farei aqui também a configuração dos hiperlinks para as respostas erradas, 1 a 1.
Então, seleciono aqui o primeiro botão, botão direito, link para o slide 8. Botão direito, link, slide 8. Botão direito, link, slide 8. Ok. Respectivamente nos slides 7 e 8, vou criar os botões de navegação para o usuário. Caso ele chegue no slide 7 do correto, ele vai ser direcionado para o slide 9, onde estará o conteúdo da terceira questão. Aqui eu vou fazer uso do mesmo botão que eu usei para o slide do correto da questão anterior. Vou apenas aqui ajustar o hiperlink, editar link, e neste caso o participante vai para o slide 9. Aqui eu vou copiar e colar para o slide 8. E neste caso também eu vou fazer a edição do hiperlink, direcionando o participante para o slide 6, para que ele tente novamente. Agora, para deixar claro o porquê de uma vantagem evidente da utilização de um slide correto e incorreto para cada questão, que assim possibilita que personalizemos aqui o visual de cada resposta de acordo com a questão. Então, neste caso, essa primeira questão, a resposta certa neste tema aqui elencado é PowerPoint, eu posso colocar alguma coisa relacionada a PowerPoint nesse slide do correto. Daqui para frente eu vou deixar o vídeo aceleradinho, pois eu vou configurar as outras questões. Na sequência, vamos configurar esta apresentação de slides para que o usuário não fique transitando entre os slides abertamente, ou seja, somente ao clicar nos botões, o usuário vai conseguir ficar interagindo entre os slides. Dando conclusão ao nosso quiz, quando o participante acertar a última questão e ele for direcionado para o último slide com a descrição correta,
você tem duas opções. Pode encerrar o quiz nesse último slide, dando uma mensagem aqui parabenizando o participante, ou direcioná-lo a um novo slide. Neste caso, eu vou optar por fazer esse último slide aqui mesmo, encerrando o game. Então, vou colocar aqui um conteúdo aí, parabenizando o participante que conseguiu concluir aí o quiz. Bem legal. E aqui eu vou colocar a seguinte descrição. Pressione ESC para sair do game. Por que isso? Nós vamos configurar uma espécie de travamento nos slides para que o participante não fique transicionando entre os slides livremente. Como assim? Veja, eu vou deixar no modo de tela cheia pressionando F5 e, independentemente do participante clicar no botão ou não, se ele optar por ficar passando os slides, seja pela setinha direcional do teclado ou clicando com o mouse, ele ficará passando os slides e fica um negócio meio sem graça, amador, digamos assim. Como resolver esse problema, portanto? No PowerPoint, vamos configurar o seguinte recurso. Dentro do menu Apresentação de Slides, no grupo Configurar, seleciono a opção Configurar a apresentação de slides. Na janela de configuração de apresentação, habilito como tipo de apresentação o modo quiosque, apresentada em um quiosque, tela inteira. Habilitando esta opção, o que acontece com a apresentação de slides? Vou deixar no modo de tela cheia, apertando F5. E aí, mesmo que eu clique com o mouse ou fique tentando passar pelas setinhas do teclado, o PowerPoint não vai deixar que o usuário fique transicionando os slides deliberadamente. A única forma do participante passar para os slides seguintes é clicando nos botões configurados com hiperlink. Veja que, quando eu percorro o mouse sobre o botão, o cursor do mouse transforma-se na mãozinha, possibilitando o clique. E assim eu vou navegando entre os slides. Bem legal, hein? Deixa eu errar aqui. Olha só. Aqui encerramos este vídeo. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. E se você achou legal, deixe o seu comentário e deixe aquele joinha também. A você que chegou até aqui, muito obrigado e tudo de bom!